Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito. E hoje é um dia muito especial, porque é dia de gravação de Cubicast. Você pensou que ia dizer, é feriado disso? Não, é porque tem Cubicast. Por isso que é importante, tá bom? Se você não tá ligado ainda, ou não tá ligada, ou não tá ligadix, se você não tá sabendo, tem Cubicast toda semana, tá bom? Eu tô ralando que nem um condenado aqui pra produzir isso. Não é gravar é a parte fácil, conciliar agendas. Isso é uma arte. Eu vou fazer um Cubicast em breve, só sobre isso. Conciliando agendas one-on-one. O Cubicast, olha, tá top. Toda semana tem episódio muito importante, muito bom pra sua carreira, eu tenho certeza. Só conteúdo importante, não tem jabá. Por falar em jabá, olha onde eu tô, nos escritórios da GetUp. Olha o mascote pra onde é que foi. Ó, coloquei uma luzinha, ficou bonito. Mas o que eu tô aprendendo no TikTok de dicas pra ficar coloridinho, isso aqui vocês não estão ligados. Metade do meu dia eu passo lendo bobagem de Kubernetes e a outra metade é vendo bobagem no TikTok. Que inclusive tem o Cubicast lá no TikTok. Você podia seguir lá, gente, né? Ó, vou listar rápido onde que o Cubicast está. Aqui onde você está ouvindo, que deve ser no Spotify. Se você estiver vendo, pode ser no Spotify ainda ou no YouTube, tá? Nos dois dá pra ver e ouvir. Isso você já deve estar acostumado. Mas ó, tem no TikTok, tem no Instagram. No TikTok é Cubicast mesmo, @Cubicast. No Instagram é na conta da GetUp. No LinkedIn, eu sempre posto bobagem no LinkedIn. Toda semana tem pelo menos umas 3 ou 4 coisas lá, tá bom? Corte, um spoiler, uma coisinha dedicada, um conteúdo, um blog. Eu também escrevo, não falo só bobagem. Eu coloco no papel também, gente. Então, tem muito conteúdo para você se conectar, para você aprender e para você compartilhar. Por quê? Se você não comenta, se você não dá o like aí. Dá o like agora. Já de agora, assim. Não sei sobre o que é, João, mas vai ser top. E já dá o like agora, se inscreve se você não é inscrito. Essa baboseira toda que tem que fazer, porque senão não entregam o Cubicast pro restante das pessoas. E aí, sabe quem sofre? Você, não sou eu. A GetUp já paga para isso acontecer, tá bom? Já tá no orçamento e já tá pagando. Eu não sofro com isso, você sofre, porque menos gente, sabe, menos coisa, e você se lasca. Ticket aberto assim, meu cluster não tá respondendo, meu deploy não tá funcionando, meu pipeline não tá executando. Isso não é tipo de ticket que se receba, gente, tá bom? Quer melhorar as coisas? Se mexe, compartilha aí, vamos compartilhar conhecimento, beleza? Sem mais delongas, qual vai ser o tema de hoje? Nós vamos conversar sobre conversar, então relaxa. Hoje vai ser tranquilo, sem agitação. Eu tô meio acelerado, né? Tô meio acelerado pelos nossos patrocinadores. Aqui, ó, Itubaína. A Itubaína é a patrocinadora mais fácil desse programa. Itubaína, para continuar patrocinando, é só não parar de fazer. É só isso que eu peço para vocês. Não precisa pagar o Cubicast. Só nunca para de fazer, tá bom? É só isso que eu peço. Vamos com calma. Conversar sobre conversar. Com quem? Quem? Nós vamos conversar com Rafael Ferreira. Rafael, eu vou deixar você se apresentar, contar para todo mundo quem é você, dar esse sorriso aí para este mundão de meu Deus. Salve, galera. Muito obrigado, João, pela essa introdução fantástica que você deu para esse episódio, que vai ser incrível. Eu não tenho nem palavras para poder representar a minha pessoa depois de todos esses jargões e todas essas monte de baboseira que nem você falou. Então é isso aí, galera. Hoje o episódio vai ser focado em mais baboseiras, porque durante o dia você já tá focado em talvez quebrar a produção ou consertar a produção. Então vamos falar um pouco de baboseira pra gente descontrair e ficar mais relax. Então, meu nome é Rafael Ferreira, eu sou nascido e criado na cidade de Bauru, interior de São Paulo. Atualmente hoje eu moro na Grande Florianópolis, que é aqui em Santa Catarina, então São José, cidade do lado. E atuo com mais 10 anos com tecnologia, mais focadas em Microsoft. Tenho uma coleção de certificações que eu gosto de fazer, certificações também para passar, comprovar o conhecimento, e tenho 2 títulos. Recentemente eu fui reconhecido pela Microsoft como MVP, e a Alura também patrocinando e me fornecendo alguns brindezinhos aí pra gente poder entregar mais palavras aí pra esse mundão. Muito legal, muito legal. Você esqueceu de um detalhe, você também é host do Low Ops, certo? Com certeza, nas horas vagas a gente também tem esse projeto aí de podcast, e um detalhe bem grande: nunca desistam dos seus sonhos. Coloquei como meta de poder participar do Cubicast, então estreiei um podcast chamado Low Ops Cast, convidei o João Brito. Então agora a gente já pode encerrar o projeto, porque era esse o objetivo. Tô aqui no Cubicast, tô vestindo, tendo uma camisa da GetUp pra poder vir trajado
patrocinado pela empresa. Boa, boa, que da hora. Rafa, seja muito bem-vindo, cara. Eu gosto muito de conversar com você e, inclusive, eu vou deixar aqui já o link do nosso episódio, né? A gente conversou um monte de bobagem, eu contei por que eu sou gago, por que eu não sou gago e mais um monte de bobagem ali, mas um pouco da minha história, como eu fui de gago a CTO. Olha só, essa é uma... Palestrinha. Podia ser a tag. E de CTO a palestrinha, né? Que palestrinha é muito mais alto que CTO, gente. As pessoas valorizam muito o CTO. Palestrinha é muito mais top. Cara, já teve palestra que eu demorei mais de um mês pra criar. Falei, mano, cara, toma, velho, que negócio difícil. E ainda você demora um mês, você vai falar, você gagueja, e você, tipo, e a galera, tipo, mano, com cara de interrogação. O slide trava ou os GIFs não passam. Gente, não tem pior coisa do que seu GIF não passar. Ai, minha demo não rodou. Sua demo não rodou é ruim, mas se o GIF não executa, é pior. O GIF é a alma da nossa apresentação. Poxa. Total. Cara, eu acho muito engraçado, porque a minha esposa, ela é estudada, USP, mais um monte de coisa, neurociência e pá! E sete idiomas ainda que cantou a bola no episódio passado. Exatamente. Não, eu vou trazer ela para participar de um Cubicast, pra gente falar sobre saúde mental dos DevOps, tá? Vai trazer umas dicas aí, a gente bateu uns papos, nós vamos gravar. Mas ela dá uma olhada na minha apresentação e ela fala, pra que esse GIF? O que isso representa? Fica tranquila. As pessoas que vão estar lá são tão idiotas quanto eu. Elas vão dar risada, elas vão se conectar com isso. Você vai perceber. Muito bom, muito bom. E isso é uma técnica, né? Quando a gente tá falando de comunicação, já que é o tema do podcast, quando você coloca um GIF no meio de uma palestra, e você já é um meio de você se comunicar com o público, com a galera, então isso é uma técnica de comunicação muito boa para as apresentações, fica a dica aí, galera. Boa. Gerar identificação, né? Não só no GIF, ou no texto, ou na forma como você vai falar, né? Boa, não vamos adiantar os assuntos, vamos por partes. Primeiro, comunicação, networking, é mais ou menos por onde a gente vai caminhar aqui. E todo mundo sempre fala e bate nessa tecla. Networking é importante, tem que crescer sua rede, tem que ter milhões lá no LinkedIn e etc. Mas como que as duas coisas se encaixam? Networking e comunicação. Parece idiota a minha pergunta, talvez pode até ser para alguns, mas porque networking parece que você só vai reencontrar ou encontrar amigos assim, ou conhecidos. Como fazer isso tudo acontecer? Diz aí, Rafa, nos ajude. Cara, ano passado eu fui em vários eventos, montei até um roteiro, tenho lá no meu site que eu coloquei, eu costumo colocar todos os eventos que eu vou, então, tipo, nossa, fui em uma pancada. Nesse ano também, eu falei assim, vou dar uma diminuída, mas vou continuar indo. Então, puxando esse papo de network, eu acho interessante a gente salientar que, cara, de duas umas, ou a gente vai sozinho, ou a gente vai em grupo. Quando a gente vai sozinho, que a gente não conhece ninguém, geralmente a gente vai, escuta a palestra e vai embora. Uhum. Ou se a gente vai em grupo, a gente só conversa com quem tá lá, a gente não faz amizade com ninguém, aí a gente vai lá no LinkedIn da vida, putz, fui lá no evento, fiz network, foi irado, marca os palestrantes, mas e aí, cara, tipo... E o network, de fato, ir conversar com as pessoas, você sai de casa, sei lá, em São Paulo, quanto tempo você vai perder pra poder ir, se deslocar, e acaba não comunicando com ninguém, você não... você não conversa com ninguém e ninguém te conhece. Cara, isso daí eu acho uma das coisas mais difíceis dos eventos de tecnologia, porque, por exemplo, quando eu vou sozinho, eu tento comunicar com algumas pessoas, tem gente que fica, tipo, muito fechado, também não quer ser receptivo, e a gente fica nessa, cara, tipo, what the fuck, mano? Pô, então... Um ponto eu acho muito interessante a gente deixar bem em evidência isso, o network dos eventos. Então a gente ter que ir comunicar com as pessoas, conversar com elas, saber quem é você, o que você trabalha, o que você está estudando. Cara, ir lá dar parabéns pra palestrante, que nem eu conheci você lá no KCD de São Paulo. E é engraçado isso porque eu maratonei todos os Cubicast, e pra mim você faz parte da minha rede de amigos, mas quando eu fui cumprimentar você, fui agradecer você, achei da hora, eu falei do Cubicast, que era muito importante você continuar, dar esse incentivo e fazer esse tipo de abordagem, de gerar essa identificação pra gente, pelo menos, poder desencorrer e conversar um pouco sobre, sei lá, a vida e gerar essa conexão de network. Acho muito da hora isso. Uhum. Cara, eu acho top. Eu tava abrindo aqui pra lembrar o número do episódio, eu conversei no Cubicast 151
com a Julia Furst. Ela trabalha na Vim. Provavelmente você já deve ter visto algum conteúdo dela. Com certeza. E, cara, até outro dia, ela nem era de tecnologia. Ela sequer era da nossa bolha. E, cara, a primeira Kubicon que ela foi, né? Eu conheci ela lá, eu sempre fazia essa maratona na Kubicon, então tudo que eu era brasileiro passava por lá e conversava. E, cara, eu tenho uma inveja dela, de como ela consegue chegar em qualquer um, cara. Ela foi com uma câmera e ela ia entrevistando 1 bilhão de pessoas. Cara, eu acho de um desprendimento, assim, sabe? Precisa... no bom sentido, uma cara de pau no bom sentido, de você chegar numa rodinha que já tá formada, falar tipo, e aí, galera, beleza? Eu sou o João. E conversar com a galera. Eu acho isso extremamente difícil. Mas eu vejo que as pessoas que fazem, isso faz muita diferença na carreira dessas pessoas. Muita diferença. Exatamente, que é o ponto que eu ia começar a puxar, né? Uhum. Então, por exemplo, cara, quantas pessoas tem aquela que fala assim, mano, esse cara não tinha que estar aí. Pô, João, você como CTO, quantas, talvez, más línguas falaram nas suas costas? Cara, pô, ele CTO, mano, nem ele que tá lá, pô. Então, cara, tem muita gente que gosta de falar que a gente não é apto pra estar no lugar que a gente ocupa hoje, mas essa pessoa, com certeza ela teve essa desenvoltura de, pô, meter a cara, fazer entrevista, sair da sua zona de conforto, porque até mesmo pra poder dar esse passo e falar assim, cara, ó, eu tô muito acomodado na situação que eu tô, na minha posição, quero dar esse próximo passo. E aí essas outras pessoas não acabam dando esse passo de confiança. Então, eu já ouvi falar que, por exemplo, não adianta você ser o melhor se ninguém souber que você é o melhor. Ótima frase. É verdade. E se ninguém sabe, né, o que você fez, cara, olha, eu acredito que existem certas coisas que você pode fazer para uma satisfação própria, mas eu não acho que isso no trabalho, isso não é verdade. Eu acho que isso no trabalho não é verdade, porque as pessoas tendem a achar, e aí vem já a minha pergunta, as pessoas tendem a achar aqui que isso é ficar fazendo uma promoção pessoal, isso é ficar, sabe, que isso é errado. Mas que eu acho uma tremenda baboseira isso, né? Mas, sei lá, a tradição de TI traz um pouco disso, né? Queria saber um pouco de você, o que você acha. Você é de uma geração mais nova do que a minha, né? De TI, a gente tá separado por uma linha do tempo aí. Eu gosto de pensar, cara, que você não tem que passar por cima da pessoa, da sua equipe. Então, por exemplo, se der alguma merda, você vai ter que contar com a sua equipe. Então, cara, não adianta você ficar cavando buraco, fazendo caveira de ninguém da sua equipe, porque você vai precisar de ajuda dela. Então, seja tipo, tô dando BO, tô no war room, não sei, você vai ter que levantar uma mão e falar assim, cara, preciso de ajuda. Então, você tem que saber também como você mostrar teu peixe, né? Pô, fiz aqui a parada, pô, eu vi aqui que uma melhoria, apresentei, deu certo, mas sem poder puxar o tapete de ninguém, cara, porque isso daí já começa a demonstrar caráter e outras coisas do tipo que já não é legal e ninguém vai gostar de você e você vai, propriamente, você vai se afundar. Uhum. Talvez esse é até um bom termômetro, né? Se você tá compartilhando coisas que você alcançou e todo mundo tá ficando meio puto, talvez você tenha que rever. Porque às vezes você tá roubando o mérito de outras pessoas ou não tá compartilhando que, foi uma vitória em grupo. Gente, se for uma vitória em grupo e você faz parte do grupo, você também venceu. Só não pode esquecer do grupo. Só não pode dizer que foi uma vitória, que é triste, né? Quando, eu nem gosto de futebol, gente. Eu nem sei porque eu vou usar esse exemplo. Mas, o futebol, os caras foram lá, venceram, e aí, tem uma pessoa. Eu acho da hora quando, todo mundo junta e todo mundo levanta o troféu, assim, né? Que às vezes é mó gigante, dá mó medo, né? Vocês vão derrubar essa merda, não levanta, não. Mas, foi uma vitória em grupo, né? Apesar do gol valer o jogo, né? Tem todo um restante do jogo ali pra poder ganhar. Então, eu concordo com você. Eu acho que tem que dosar aí, mas tem que fazer, né? Não fazer é um vacilo. Sim, velho. Tem que... Esse termômetro pode ser a hora que você queima a mão, né? Ou você não sente. É complicado. Mas tem que saber, tem que testar, né? Não adianta você ficar parado e não testar isso também. Uhum. Pode crer. Ainda no tópico de networking e de evento e tudo mais, a gente tem uma comunicação que ela não ocorre com a fala.
a gente tem uma comunicação não verbal, assim, que acontece, né? Que às vezes a gente vê alguém tá parado num canto e, sei lá, né? Então, tipo, bom, talvez ela não queira conversar. Ou talvez ela tá esperando alguém abordar ela não quer ir atrás. Sei lá. Como essa comunicação pode ajudar ou, sei lá, como isso pode ajudar ou atrapalhar no networking, essa comunicação não falada, né? Então, eu acho interessante também, a gente tem essas duas vertentes sobre a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Então, há estudos que falam que a nossa comunicação é mais do que 90% não verbal. Então, dependendo de como você tá com a postura, como você tá fechado, se você tá muito aberto, se você tá sentado, cara de cansado, muito isso vai transmitir como que você vai ser abordado pela pessoa, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tá muito no canto, você, tipo, será que ela tá querendo ficar lá? Será que ela não tá? Será que ela tá querendo fazer amigos? Será que ela é de poucos amigos? Tem várias situações que acaba não transparecendo. Então, isso é interessante porque a gente tem essa comunicação até corporal. Então, dependendo de como a pessoa tá, se ela tá tremendo, se ela tá muito nervosa, se ela tá suando, se ela tá vermelha, você tem que ter também saber analisar toda essa questão de comunicação para poder fazer essa abordagem da pessoa. E talvez também uma autoanálise, né? Porque, de repente, eu posso ser a pessoa que tô no canto e que terminou o evento e eu falei, pô, ninguém fala comigo. E eu tava lá parado no canto, de braço cruzado e cara feia. Olha, a chance de alguém falar com você reduziu bastante, né? Só nisso. Sim, sim. E acho legal essa questão da comunicação não verbal, porque a gente pode colocar também a questão de não ser tão polêmico, mas questão de vestimentas. Então, por exemplo, dependendo da roupa que você tá vestindo, certas pessoas vão ir conversar com você, certas pessoas não vão. Então, não querendo entrar em muitos tópicos tão polêmicos, mas, por exemplo, se você estiver usando uma roupa muito formal, você vai querer transparecer que você é uma pessoa de um cargo superior, de um nível superior, e as pessoas que estão, sei lá, de chinelo não vão te abordar. Então, tem até essa questão de roupas, de vestimenta que a gente tem que se atentar, estar com dress code específico pro local também. Eu costumo dizer que eu sou meio contra esse lance do dress code, mas no sentido, a gente até falou um pouco sobre isso no episódio do Low Ops, que eu tô consciente da forma que eu tô me vestindo, né? Então, eu vou pagar esse preço. Eu sei que vestido, né, desse jeito. E olha, gente, eu só uso camiseta de Kubernetes porque são só as que eu tenho. Acho que eu tenho só camiseta. Acho que eu tenho 3 que não são de Kubernetes. Uma de Volta pro Futuro e 2 de Star Wars. Que inclusive, George Lucas, muito obrigado por ter reprisado o Star Wars 3. Tá? Um beijo, eu sei que você assiste o Kubicast. Mas eu sei que tem um preço a pagar por me vestir sempre assim, porque como CTO, às vezes eu preciso me conectar a outros CTOs. Mas os outros CTOs acham que para ser CTO precisa pôr gravata. Precisa pôr, no mínimo, um sapatênis. Sapatênis. Nem sei se ainda existe isso. Bom, mas... E a armadura? Você não coloca armadura também? Que é como que chama? Nem sei o nome desse negócio. Um terno. É um terno? Cara, a última vez que eu vesti terno foi quando eu casei. Eu entendo que tem um preço a pagar e, de repente, você vai ter que se esforçar um pouco mais para quebrar um pouco o gelo ou o preconceito de outras pessoas que vão estar te olhando e vão falar, pô, o que esse maluco aí quer vir conversar comigo? Eu sou o CTO. E aí eu vou conversar com a pessoa e vou falar, eu também. Conversa comigo aí, não custa nada, pô. Mas isso é legal, cara. É muito foda, porque, por exemplo, que nem o Jefferson conta a história dele, que ele ia nos lugares, a galera falava, não, tipo, ó, você tem que usar o terno, que você vai entrar aqui. Ele, pô, não vou, mano. Então isso foi muito legal do ponto de vocês, que nem que você comentou sobre a geração nova, de vocês, a geração antiga, porém isso. Porque, cara, tem muitas coisas que não faz sentido. Pô, a roupa vai dizer o que sobre você, né? No ambiente de trabalho, de conhecimento que a gente precisa. A gente trabalha com a cabeça, a gente trabalha exato. por corpo. Pô, cara, alguém comentou, então eu quero agradecer você, eu esqueci seu nome, me desculpa, não vou conseguir abrir agora o episódio, tá bom? Mas obrigado. Alguém comentou que eu falei no último Kubicast com o Bernardo, né, da galera que se veste de terno lá é Barueri, né? Pô, aqui em São Paulo, Barueri, mas só tem os terninhos, né? E você vai trabalhar lá, tem que usar esse maldito do dress code aí, cara. Que parece que é uma... Eu não vou chamar de idiotice, porque de repente tem gente que gosta e que
beleza, eu não tô dizendo que quem se veste de terno tá errado. Pra mim, o erro é quem se veste de terno e quer obrigar os outros a se vestir igual a ele, tá? O contrário também. Eu conheço gente que quer obrigar os outros a tirar o terno. Ah, não, você tem que se vestir à vontade. A pessoa pode estar à vontade de terno, gente. Eu acho estranho, mas de repente ela pode estar. Sim. Até teve um post bem legal da Giulia, que é do Space Coding. Não sei se você conhece, assim, e tudo. Ela tá vindo no Cubicast. A ruivinha mais gente boa do back-end. Então, o que ela tava mostrando? Ela tava se preparando para ir dar uma palestra, né? E ela tava se vestindo assim. E ela falando, eu tô me vestindo de um jeito que eu gosto, sabe? E tipo, pô, eu acho que é isso, né? Se vestir devia ser isso. Vou me vestir de um jeito que eu gosto aqui e vamos nessa. Como você falou, a gente trabalha com a cabeça, né? Muito irado, não? Com certeza, cara. Eu conheço a Júlia. A Júlia também mora aqui em Florianópolis, não sei se você sabe. Exato. E aí, é muito massa, cara, porque ainda mais ela como mulher, ela consegue furar essa bolha e que a gente vive num mundo mais masculino e tal. E, cara, ela mostrar que também é possível mulheres de tecnologia representar, trazer conteúdo, compartilhar conteúdo. E, cara, usar a roupa que você quer, né? Isso é muito foda. Verdade. Inclusive, eu conversei com... Bom, agora eu não sei se são 2 para trás ou 1, que eu conversei com a Natália Granato, né? A gente vai ter um papo, então outra mina foda aí. Olha aí, tem mais um participante, pessoal. Se liga. Hoje, com presença especial. Presença ilustre. Aí, tem 2 cachorros no Cubicast hoje. Eu e o... Como é o nome? Aisha, é a menina. Menina, então um cachorro e uma cadela. Com todo respeito, viu, Aisha? É filho de uma cadela. É mais pela raça mesmo. Eu nem te conheço, então eu não vou poder... Me passei, não foi mal. Não, mas isso aqui também é uma jogada de marketing, né? Quem não gosta de pets? Pô, isso aqui vai dar um engajamento. Olha, mas inclusive na comunicação tem esses perfis, assim, né? Que você pode ser mais... Pô, esqueci o nome desse cachorro, da marca desse cachorro aí. Golden. Da marca. Golden. Eu sei tudo sobre animais, gente. Golden. Você pode ser tipo Golden, né? Que vai com todo mundo, chega... onde Golden chega, todo mundo quer esse rolê, né? Golden é top. Aí, ó. Puxando esse papo que você tinha falado do Bernardo, como que você tinha falado do italiano? Bernardo Donaggio. Ele tinha comentado um termo que ficou muito vago sobre o rapport. Uhum. Aí, fiquem a dica, galera. Foi eu que contatei o João, então fiz a comunicação ativa. Fui lá, João, falei, cara, ó, vocês citaram um termo que achei interessante trazer, salientar, porque ficou muito vago e nós que trabalhamos com tecnologia, cara, é muito difícil alguém que saiba termos mais altamente técnicos de comunicação e falei assim, cara, por que a gente não fala sobre isso? Boa. Ó. Então fica a dica. Cara de pau, galera, vão lá e fala assim, ó, João, tal, pá, vambora. Ó, pra quem não tiver tanta cara de pau, ou de repente não tem o meu contato em algum lugar, que conseguir meu contato é super fácil, tá? Tipo, no LinkedIn tem meu telefone, tá? Bom, mas no Linktree, tá? E o Linktree do Cubicast tá em algum canto, em todos os episódios tá em algum canto aqui no link maldito, tá? Tem um formulário para você participar. Então, se de repente você... só quero te mandar um negócio, ou de repente eu mesmo quero participar e falar sobre tal coisa, você pode preencher o formulário, se você não quiser mandar uma mensagem direta aí, se você achar que é demais. Mas se você mandar mensagem, manda mensagem, tá? Mete bronca. Rapport, ó. Rapport, primeiro que se escreve estranho, né? R-A-P-P-O-R-T, rapport. O que é rapport, Rafael? Me diz. Cara, esse negócio foi difícil de achar. Eu já tinha ouvido falar, aí quando o Bernardo falou, eu falei assim, mano, como você escreve esse negócio? E fiquei Google, fiquei lá Gemini, ChatGPT, e foi, mano, Perplexity, Claude, falei assim, mano, como você escreve esse negócio aqui? Aí não sei como de ter algum prompt lá caiu nisso, eu falei assim, puta merda, consegui, acertei. Mas o rapport, ele é um termo em francês, rapporter, que significa trazer de volta ou criar uma relação. Então, isso casa diretamente com a primeira impressão é a que fica. Quando a gente vai se conhecer, se apresentar, tem essa técnica que é muito importante pra gente definir essa conexão, esse elo.
Da hora, da hora. E é inevitável, né, gente? Eu acho que essa é uma das leis, é a gravidade e a primeira impressão que fica. As duas leis que não quebraram ainda. Porque, cara, quebrar uma primeira impressão ruim exige um esforço e uma dedicação hercúleos, né, cara? É difícil, se possível. Quando possível. Sim, mano. Por exemplo, uma coisa bem simples. Eu recebo bastante conexões e eu adiciono bastante gente no LinkedIn. Aí eu mando um texto de abordagem, de comunicação, tipo, obrigado pela conexão e tal. Tem um canal no YouTube, se quiser conhecer um pouco mais do trabalho. Tem gente que é a galera que responde, tipo, tô precisando de emprego, você não consegue me indicar? Ou já recebi, tipo, já direto na lata. Cara, tô precisando de dinheiro, você não consegue fazer um Pix pra mim? Eu, tipo, mano... Tá ligado? Tipo, eu nem te conheço, mano. Como assim? Se inscreve lá primeiro, né? Cara, tipo, uma loucura. E cai bem nessa parada de primeira impressão, cara. Porque, por exemplo, não sei se você recebe muitas mensagens de indicação, procurando vaga e tal. Como que você vai indicar uma pessoa que você mal conhece pra entrar na sua equipe? Esse lance de indicação é sempre um lance meio tenso, né? Porque indicação, normalmente você vai pegar e você vai usar o seu poder político, seja de amizade, seja de já ter trabalhado com alguém. Então, você vai pegar esse poder político e você vai usar o seu em favor de outra pessoa. E aí, cara, tem que confiar, né? Você vai pegar e vai falar para um colega ou para um conhecido, sei lá, né? Cara, pode contratar o Rafael, que ele é ponta firme. E, cara, é aquele PJ que olha aos trancos e barrancos. É outro Rafael, de outra dimensão, gente. Não é... Com certeza. Não, mas pode crer, eu concordo. E outra coisa que é interessante dessa reciprocidade, cara, como a gente tá num ambiente de trabalho, entre aspas, de trabalho, a gente tá falando de comunicação, de tecnologia. Quantas recomendações você tem no seu perfil, João, lá do LinkedIn? Recomendação? Sei lá, 2, eu acho. E aí, é muito interessante isso, cara, porque, por exemplo, a gente quer muito uma recomendação no nosso LinkedIn, no nosso perfil, mas quantas vezes você vai e você recomenda a pessoa? Então, a gente é muito acostumado a querer sempre receber, mas quantas vezes você dá? Quantas vezes você doa? Então, por exemplo, cara, em vez de você ir lá e pedir uma recomendação pro seu amigo, vai lá e você recomenda ele. Cara, isso daí, tipo... Se entrar depois no meu perfil, eu tenho várias, porque eu não fui mendigar ou pedir. Falei assim, cara, eu vou lá e vou fazer. Então, por exemplo, sei lá, eu fiz 20, eu tenho 15 hoje no meu perfil. E isso cai numa jogada de comunicação, de saber lidar com a parte de criar conexões e relações. Pode crer. Gente, vamos descobrir quem são esses 5 e vamos cobrar esses 5 que não fizeram ainda a recomendação lá no perfil do Rafa. Tá bom? Você 5 que tá ouvindo isso aqui, vai lá escrever agora, tá bom? O Rafa já escreveu a sua. Reciprocidade. Uma mão lava a outra. Eu concordo com você, cara. Eu acho que talvez existem momentos em que não dá pra ser recíproco naquele momento. Então, de repente, a pessoa vem, vou usar o seu exemplo, a pessoa vem falar, tô numa situação muito difícil aqui, você pode me ajudar com um Pix? Bom, nesse momento, provavelmente ela não pode ser recíproca. Ela está precisando mais do que podendo dar nesse momento. E aí, eu costumo pensar que eu acredito que se nesse momento eu posso ajudar essa pessoa, beleza, eu vou te ajudar, porque eu acredito que em algum momento uma outra pessoa vai precisar de uma ajuda e vai cair nessa pessoa e ela vai poder ajudar essa outra também. Vocês entenderam? Me perdi aqui em outra. Mas é o lance tem um filme muito top sobre isso, que é Corrente do Bem, né? Que infelizmente é com Kevin Spacey lá, mas é com o moleque do Sexto Sentido e com o ator que faz o Jesus. Olha! Jim Caviezel? Acho que é esse o nome dele. Mas é isso, né? Tipo, você faz o bem pra uma pessoa, essa pessoa vai ter a oportunidade, porque eu acho que quando você dá um empurrãozinho em alguém, ela vai ganhar a oportunidade de poder dar um empurrãozinho em outra pessoa também, né? Não é por isso que eu tô fazendo, eu tô fazendo porque ela precisa e eu posso ajudar essa pessoa, mas se a gente não faz, essa roda para de girar, né? Porque as coisas ruins continuam acontecendo, é inevitável. A gente não consegue deter que coisas ruins aconteçam, né? Então, se a gente consegue fazer coisas boas o máximo possível, então vamos fazer, né? Sim. E por que eu puxei esse assunto? Eu me envolvi em várias comunidades aqui em Florianópolis e, cara, nenhuma delas eu falei assim,
vocês estão precisando de ajuda? Qualquer coisa, chama eu. Tipo, ó, estão precisando? Chama eu. Não, cara, ó, quero ajudar. O que eu posso fazer? Vou lá. Ah, sei lá, tipo, ó, não tem espaço aqui pra poder colocar você na nossa página aqui dos líderes. Não, cara, tá tranquilo. Quero poder ajudar a fazer a parada acontecer. Consequentemente, fui ganhando local, fui ganhando espaço, e aí fui trilhando isso daí. Então eu recebo várias também dicas, pô, como eu começo a ajudar numa comunidade? Cara, primeiro você tem que ir já e falar assim, cara, não é eu quero pegar e eu quero contribuir. O que eu posso fazer? Me dá alguma coisa, quero ajudar, vamos fazer acontecer. Porque, quero ajudar, quando precisar, lembra que tem eu. Cara, tipo, pô, na correria do dia a dia e tal, vou lembrar, nem sei meu nome, cara. E tem às vezes, eu posso parecer babaca, eu sou babaca muitas horas, mas agora eu não quero ser. Talvez seja, como todos somos. Eu sou babaca muitas vezes, mas agora eu não tô querendo ser, tá bom? Às vezes a gente chega e é muito legal ser destaque. Tá? Eu não vou mentir aqui. É muito legal. É muito legal você estar num evento, você ser o destaque. É alguém te chamar para você keynote, para você dar uma palestra, para você ser o coordenador do bagulho, líder e etc. É muito legal. Mas as outras coisas também precisam acontecer. E às vezes, aquela vai ser a sua vez de não ser o destaque. Porque é meio que o lance, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Eu não tô dizendo que não ser o destaque é perder, tá bom? Mas é que para alguém ser destaque, alguém tem que não ser. Alguém, sabe, tipo, para você ser o destaque, alguém te anunciar, alguém tem que anunciar. E não é quem anuncia que é o destaque, é quem é anunciado, né? Então alguém tem que anunciar, alguém tem que apontar para essa pessoa. Então, às vezes é o dia a dia apontar, às vezes é o dia a dia apontarem para você. Então, às vezes, você vai chegar e tipo, olha, só tem trampo ruim para esse evento aqui. Vai ter que montar sacolinha de brinde, vai ter que recortar o papelzinho, os adesivos que veio sem cortar. Isso é um trampo do mal, hein, gente? Você, empresa, que manda os adesivos sem cortar, olha, sem comentários. Eu não te desejo todo mal, mas, por favor, para com isso. Corta essa desgraça. Uma vez na GetUp, cara, a gente comprou um adesivo, mas faz muito tempo, era do Astro ainda, e veio num rolo, e era isso, tipo, era um rolo gigantesco de adesivo, a gente comprou alguma coisa errado, mas tipo, e a desgraça do adesivo era redondo, pra piorar, porque não era nem quadrado que você podia... Não, era redonda aquela... Cara, muito ruim, muito difícil, foi ruim. Então, às vezes, só vai ter esse servicinho, e também precisa ser feito, né? As pessoas precisam, por exemplo, a gente tá falando de evento, né? As pessoas precisam ser recebidas. Nem todo mundo vai ser, né, o MC do evento. Mas, se vocês estiverem precisando de um MC para um evento, eu tô querendo pegar essa vaga. E puxando várias linhas cronológicas do que a gente falou, você falando agora sobre receber as pessoas, uma coisa que é legal, puxando o assunto do rapport, é você ter uma técnica de poder se apresentar, né, pra pessoa lembrar de você. Então, são alguns passos que eu aprendi, isso vendo vários videozinhos do TikTok. Olha aí. Então, o TikTok também não é só coisa inútil, de dançarinas e tal, inútil. Você apertar a mão da pessoa, dar uma leve inclinada, falar o seu nome e dar um sorriso. Uhum. Então, tipo, prazer, João, Rafael. Aí isso já cria um rapport enorme, cara. Porque, por exemplo, lá no KCD em São Paulo, quantas pessoas te apertaram a mão e cumprimentaram você? Você não tem nem ideia. Você lembra o nome de algum? Não lembro. Ninguém se apresentou dessa forma. Aí, as pessoas que se apresentam diferente, você vai ter essa, tipo, cara, é o nome tal. Tirando se você não for bom de nomes, né? Mas tem esse outro lado também. Eu tenho esse probleminha. Eu tenho realmente um problema com nomes. Então, se eu esquecer seu nome e você vier falar comigo, me desculpa de antecipado, tá bom? Eu tenho problema com nomes. Eu sei o meu. E é porque é João. Se fosse difícil, provavelmente eu teria esquecido. Mas eu concordo com você. Eu acho que quando... Mas eu vi um vídeo de um cara, e era um vídeo um pouco mais extenso, mas não era nenhum metaforando, tá bom? Mas era um vídeo um pouco mais extenso, que ele dizia que você tinha que ter uma assinatura. E que isso ele falou, não adianta, para agora que eu sei que você tá tentando criar uma. Não é assim que funciona, tá? Você vai criar com o tempo, mas você vai acabar criando essa assinatura, né? Esse jeito que você falou de cumprimentar, né? De dar uma puxadinha e dar um sorriso, é um exemplo. Mas é porque para deixar essa marca, você tem que fazer alguma coisa diferente do que todo mundo faz. Por isso que, tipo, esse é o truque. É fazer alguma coisa
diferente do que as outras pessoas fazem. Quando eu conheci minha esposa, eu dei um beijo na mão dela. E foi quando eu conheci ela, não era minha esposa ainda. Eu não conheci ela como esposa, tá? Ninguém foi prometida, foi entregue no altar. Não foi assim. Quando eu conheci. Então, dei um beijo na mão. E aí, tipo, cara, eu já ganhei alguns pontos ali. Ela já não esqueceu disso, entendeu? E foi pra casa pensando, esse host favorito vai ser meu marido favorito. Bom, mas tem que deixar essa sua marca. Sem ser chato, sem ser piegas, nem nada, mas também não fica com medo. Eu acho que às vezes a gente não faz um monte de coisa porque a gente tá com medo de cair em alguma caixinha, né, e tudo mais. Esquece isso, não existe. Sim, mano. E o legal que você comentou, né? Tipo, você já sabe, pelo menos eu sei o meu nome. Isso aí também é muito legal de você chamar a pessoa pelo nome dela. Então, tem aquela máxima que desde criança, desde pequeno, a gente é acostumado com o nosso nome. Então, cara, se for pra chamar e criar esse rapport com a pessoa, chama ela pelo nome. Não chama ela pelo mano, cara, velho. Tipo, pô, se você chamar de João, ou se você tiver o apelido de Joãozinho, pô, cara, aí você já estourou, ganhou 30 pontos. Só não me chame de João. De João não atendo, fico chateado e dou as costas. Vou embora. Chamou de João, eu não falo. João, tá? Se você me conhece de algum outro canto, provavelmente você vai me chamar de Júnior, mas é João normalmente. No LinkedIn é João e no Instagram é Júnior. Quase todo lugar é Júnior JBN, né? Porque aí vem lá do... Pô, gente, vou contar um segredo do Rafael. Ele ainda tem Hotmail. A gente foi marcar isso aqui, ó, ele mandou um Hotmail. Eu nem sabia que o Hotmail ainda existia. É um cara muito cuidadoso com seus logins. E aí, isso que é interessante. Se a gente conectar com esse ponto das vestimentas, dress codes, esse foi o meu primeiro e-mail. E eu fiquei, mano, tipo, sei lá, preciso criar alguma assinatura, preciso criar alguma porra pra poder criar o meu e-mail. E aí, falei, pô, vou criar Low. Gostei, achei muito interessante. Daí que vem o nome do podcast, Low Ops Cast. Da hora. Então tá aí, pra quem tem assim, curiosidade de saber, o nome do canal é esse. E pasmem, esse Low era o meu nick do CS. Então, cara, se você já foi morto alguma vez jogando CS.6 pelo Low, é esse cara aqui. Cara, tá aí uma coisa que eu nunca consegui jogar. Eu nunca fui bom em joguinho nenhum, mas eu tentei jogar algumas vezes e eu me chateava rápido, eu só morria nessa porcaria, nunca consegui jogar direito, né, então nunca consegui fazer funcionar. É falta de prática. Que a gente pode ligar falta de prática com o que algumas pessoas acham que comunicação é dom. Eu acho que dom nem existe. Talento também não acho, né? Tem uma frase muito boa do Murilo Gun, que agora ele virou guru. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas tudo bem. Ele tinha sei lá quando era. Mas a frase era: trabalho duro vence o talento toda vez que o talento não trabalha duro, né? Hard work beats talent. Vocês entenderam? Mas é porque eu tenho chegado à conclusão que talento não existe. É óbvio que eu sei que existem os expoentes e as pessoas que... tá bom. Essa é a exceção da exceção, gente. 99,999. E tipo, a pessoa é boa numa coisa, o restante tudo, ela tem que aprender igual a gente. Mas o Usain Bolt corre mais que o planeta Terra. Tudo bem, mas eu tenho certeza que eu manjo mais de Kubernetes do que ele. Eu tenho certeza absoluta. Então, cara, comunicação é uma dessas coisas. O Cid Moreira provavelmente, sei lá, eu acho que ele teve muito tempo para aprender, mas o cara de repente tinha um talento para isso. Tem outro cara que eu gosto, que é o Bruce Buffer, é o cara que apresenta o UFC, e aquele ali, eu acho que eles devem ser talento, porque ele apresenta o UFC e o irmão dele apresenta o boxe, e ele tem os dois têm uma frase, let's get ready to rumble, é do irmão dele. Tipo, as duas frases famosas, assim, de esporte de luta é dos caras. Então, talvez talento exista. Talvez eu tô quebrando minha própria... Mas comunicação não é talento. Eu queria que você conversasse ou explicasse um pouquinho pra gente aí, talvez algumas dicas de como a gente pode treinar ou desenvolver uma habilidade de talento, que normalmente falta no nosso perfil de tech. Normalmente falta. Sim, cara. Talvez voltando um pouco no tempo, se você parar pra você lembrar, quais eram os professores que você mais gostava da escola? De educação física. Nada a ver, brincadeira. Não, eu gostava muito da professora de ciências
e das que deixavam eu dormir nada a ver. Eu acho que eu não sou uma boa pessoa, eu nunca fui bom na escola. Porque geralmente a gente gosta dos professores que mais deixavam a aula dinâmica, faziam piadas, interagiam, faziam essas interações. Então, os professores que tinham a voz falando bem devagar e apresentando, cara, era o professor que você gostava porque você ia dormir durante a sala, durante a aula. Então, isso é uma das coisas que a gente consegue treinar, que é chamado de senoide. Você fazer várias variações com a tua voz. Então, por exemplo, a gente acelerar quando a gente tá falando aqui pra pessoa prestar mais atenção no que a gente tá falando, ou você até mesmo você aumentar o seu tom de voz pra você poder passar mais firmeza e você passar mais postura pra pessoa. Então, isso é algo que a gente consegue treinar. Por exemplo, eu acho muito difícil quando eu tô assistindo o Cubicast, eu não ficar fixado. Porque, cara, eu acho muito interessante o jeito que você toca o episódio, o jeito que você faz as piadas. Então, esse também é um jeito de você fazer calibrar, se você saber se a sua comunicação tá boa ou não. Então, você consegue ter por base se a pessoa tá interessada do que você tá falando ou não. Esse lance de variação é bem legal mesmo. Eu tive uma experiência bem diferente, para dizer o mínimo, né? Que eu imagino que pros caras também foi difícil, tá? Mas tô contando aqui do meu ponto de vista, né? Que eu assisti os caras na Cubicon, que eles eram da Yahoo Japão. E eles estavam falando sobre um projeto lá. E, cara, o tema era muito legal. Porque eles expandiam o Kubernetes, a hora que chegava em certo... onde estava no limite do data center deles, aí eles iam expandir o cluster para a nuvem. Então, o excesso... Então, não era multi-cloud, eles estavam expandindo o cluster. Cara, muito top o assunto. Só que eles eram japoneses falando inglês. E eu, um brasileiro, ouvindo inglês, tá? Então, só que é uma coisa curiosa em japonês e chinês, tinha dois caras assim, que eles têm um monotom falando outra língua, né? Na língua deles, né, eles têm as expressões assim, né, e tipo, bom, sei lá, não vou imitar aqui porque vai parecer idiota, mas quando eles estavam falando inglês, eles falavam num único tom, cara, eu não consigo imitar, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E era muito difícil acompanhar, cara, o que ele estava falando. Não porque eu não conseguia entender as palavras, mas era difícil ficar conectado com o que ele estava falando. Era difícil se manter conectado. Por mais que eu queria assistir, eu queria saber mais sobre o tema. Então eu imagino o restante da sala, tipo, se tinha alguém, né, e pra quem já foi na Cubicon assim, ó, é um entra e sai do caramba as salas, porque a pessoa chega e ela dá uma olhada há 5 minutos, se ela não gostou, pau, ela sai fora, porque tem mais um monte de sala paralela e de repente ela tinha mais 3 ou 4 e ela escolheu entrar naquela. Ela falou, vou ver aquela de IA lá. Sempre a de IA, maldita. Você como palestrante, João, não sei se você já fez essa experiência de você ver se a pessoa tá prestando atenção na sua palestra, como que você consegue ter essa base? Se a pessoa vai pegar o celular. Se a pessoa pega o celular, quer dizer que você... Perdi. Já perdeu ela. Então, eu não sei se você já fez essa experiência de você tentar fazer a pessoa não pegar no celular. Eu já tentei e, inclusive, cara, isso é uma das coisas que a gente mais perdeu com palestras online. Porque palestra online, olha, grande parte das pessoas, grande parte mesmo, assim, tá com isso aberto num canto e tá em outra aba. Ela mal tá ouvindo, é raro alguém que tá ouvindo uma palestra na hora que tá acontecendo, ou interagindo no chat, ou é muito difícil. Isso no presencial é diferente, isso é verdade. Sim, então, aí depois que eu saquei isso, eu comecei a aplicar dentro das palestras que eu tô fazendo. Então, cara, se você vê que a pessoa pegou no celular, cara, então você vai ter que mudar o jeito que você tá falando. Você vai ter que aplicar uma senoide, você vai ter que aumentar seu tom de voz pra ser mais brando, ou fazer uma piada pra buscar o público, ou colocar uma piada, ou um case. Isso aqui dentro do meu trabalho é assim, aí a pessoa fala assim, opa, dentro do trabalho dela é assim. Então, isso é até interessante quando a gente tá em roda de conversa de amigo, se a pessoa perdeu o interesse e aí ela pega o celular, aí você briga com ela, e você tá errado, porque assim, você
deixou da pessoa ficar interessada. Então, na verdade, não é a pessoa que tá faltando com respeito. Cara, hoje em dia todo mundo tá correndo, todo mundo tá acelerado, tem várias coisas pra poder fazer, e a gente concorre isso dentro de casa, com o TikTok, com o Instagram, e a gente consegue fazer esse termômetro baseado na nossa relação dentro de casa pra gente poder ir expandindo esse ciclo. Com os amigos, e aí a gente vai num nível mais alto da palestra. E eu deixo de desafio pra galera que tá palestrando aí, vocês também medirem a tua comunicação baseado em quantas pessoas vão pegar no celular. Isso é muito, muito bacana. Pras palestras online, a minha dica é tenta fazer com o seu próprio time. Faz um tech talk, assim, galera, vou compartilhar com vocês hoje um lance aqui do trampo. Veja quantas pessoas fecham a câmera. Esse é o maior indicativo que ela não tá mais prestando atenção. Porque ela fechou a câmera, quer dizer que ela não quer que os outros saibam o que ela está fazendo, tá? Que provavelmente é que ela fechou a câmera, ela não tá mais vendo, ela não tá mais olhando pra lá, ou de repente ela deixou aberto e nem tá mais na sala onde tá isso. Isso que eu ia falar, tá lá no banheiro, foi lá pegar água. Foi buscar uma água, foi no banheiro e é isso, né? Então, tenta, mas isso é sério mesmo, porque às vezes a gente fica muito bitolado no lance de eu preciso palestrar para X pessoas, ou no evento tal e tudo mais. Eu acho que você deve definir metas e correr atrás. Mas começa pequeno, começa com o seu time. Tenta ganhar o seu próprio time, pessoas que te conhecem. Então, ela já tem um rapport aí com você. Só vamos usar essa palavra daqui em diante, hein, gente? Quero todo mundo no Twitter usando. Rapport. Aprendi no Cubicast rapport. Isso, me manda no LinkedIn, manda para mim pro Rafa. Tô ampliando meu rapport com você. Essa é a frase. Duvido que você vai escutar em algum outro podcast de tecnologia esse termo. Nunca. Duvido. No Podpah não vai escutar. No Flow não vai escutar. No Pod Delas não vai escutar. No Primo Rico. Tem o PrimoCast não vai escutar. No Primo Pobre, no Bitcoincast, não vai escutar nada, tá bom? É só aqui, galera. Tecnologia e entretenimento no Cubicast. É isso. Porra, Cubicast é top. Tá louco. Rafa, sei que eu queria... a gente tava falando sobre que não é dom, né? Você tem que ralar e tem que treinar e etc. Mas tem personalidades, né? Tipos de pessoas. E aí, você estava me falando um pouco antes da gente começar aqui sobre testes ou... acho que pode se encaixar como um teste, né? Para a pessoa se entender melhor. Eu acho que é mais ou menos por aí. Me conta um pouco mais aqui. Isso aí é bem legal. Eu descobri alguns anos atrás com nosso queridíssimo mestre André Brandão. Eu fazendo treinamento dele. Descobri esse perfil comportamental que é o DISC. Então, ele é o D de dominância, I de influência, o S de social, estabilidade e o C de conformidade. Então a gente é dividido nesse perfil comportamental, que existem vários testes online, gratuitos, que você consegue entendimento maior e da sua pessoa, da sua comunicação, da sua característica, para você poder saber conversar com as pessoas, para as pessoas te entenderem melhor, você entender melhor você, porque também existe essa comunicação, que é a comunicação... O pessoal fala que é escutatória, então você saber se conhecer. Então, você ter definido esses perfis, são esses 4, e aí você... Só que existe aquela variação, não vamos entrar num outro âmbito muito louco, que é de signo, por exemplo, você tem o seu signo, o seu ascendente, o transcendente, a lua. Então, no perfil do DISC é a mesma coisa, você tem o seu dominante, mas você também tem lateral lá, que você também tem as suas habilidades e capacidades. Da hora. Eu fiz esse teste quando era mais moleque, que eu ia numa igreja, e você fazia esse tipo de teste para você poder tentar se encaixar em algum tipo de grupo, assim, tipo, a turma da recepção, os caras que tocam, os caras que carrega banco, tem para todo mundo, né? Então, tem atividade para todo mundo e tem habilidade para todo mundo, né? Então, acho que é legal isso. Eu acho que o autoconhecimento, né, é bem importante para a comunicação, porque se você não tá se olhando, a gente volta lá para aquele papo do início, né? Eu sou o cara que tô encostado no canto do evento, de braço cruzado e cara fechada, eu não tô me olhando, eu tô só olhando pros outros, e tipo, olha, que evento de retardado aqui, ninguém vem falar comigo, né? E tipo, não, cara, você não tá colaborando também para que isso aconteça.
Sim, velho. E pra quem não conhece, então o D alto é dominância, então ele é direto e focado em resultados. Tem o I, que é de influência, que ele é mais sociável, tem mais comunicação e ele é mais focado em construir relacionamentos. Tem o S, que é de estabilidade, então eles são pessoas mais calmas, mais pacientes. E o C, de conformidade, que ele é mais detalhista, precisas e focadas em seguir regras. Porém, confirmei com o ChatGPT, antes de entrar nessa reunião, nesse podcast, nesse episódio, isso é treinável, você consegue ter essa ciência, você consegue ter esse autoconhecimento e você fazer intencionalidade da sua comunicação, seja isso para o âmbito profissional, pessoal, para onde você quiser. Então você ter a ciência de como você é, sei lá, dentro do trabalho, com a sua companheiro, você aplicar diferentes meios de traçar e conseguir o que você quer. Você sabe o seu? Sim, o meu é D alto, acho que com I menor. É óbvio que eu não faço ideia do meu, tá bom, gente? Tipo, eu fiz isso com 15 anos. Já faz muito mais que 15 anos que eu fiz isso. Então, deixa isso pra lá. Mas eu concordo com você. Eu acho que tudo isso são lições que você pode aprender. E como já diria a Xuxa, tudo que eu quiser, o caralho de cima... Não é isso. Basta acreditar, né? Você tem que tentar. Provavelmente você não vai conseguir de primeira. Não, mas esse ele é mais treinável, né? Então tem um outro parada que a gente pode caracterizar que chama temperamento pessoal. Então isso é uma técnica bem mais antiga que não vamos entrar em nomes específicos, eu não sou muito bom de nome, que nem você colocou Gustavo e citou os nomes da galera lá. Só prendo a teoria. Que eles dividem em elementos básicos como chama? Esqueci. O elemento básico da Terra. Então, ele é dividido em fogo, vento, terra e água. Então, esse sim, ele é mais... Puta, por um segundo eu pensei que você ia falar coração. Aí, Capitão Planeta, nada a ver, né? Puta, te interrompi, você ia falar um negócio sério, eu sou um babaca. Esse sim, ele é mais pregado de como que atua você hoje em dia. O diz que você consegue mais controlar ele. Confirmei isso com o ChatGPT antes de entrar aqui. Então, essas 4 forças aí, que é o do vento, que ele é o sanguíneo, tem o do fogo, que é o colérico, terra, que é o melancólico, e o água, que é o fleumático. Então, isso eu não sei se é outro nível que a gente pode falar, mas o diz que ficou em muita evidência recentemente. Esse aqui é uma parada bem mais deep, então você teria que dar uma pesquisada também. Acho que com certeza você tem alguns testes para você poder fazer. E é bem interessante para você também poder ter esse autoconhecimento seu e da pessoa que você convive, das pessoas que você interage no seu dia a dia, para você poder acertar a sua comunicação. Muito massa, cara. Muito massa. Muito bom. Adorei, cara. Olha, pra gente caminhar aqui pro final, Rafa, eu queria saber, antes das últimas palavras assim, eu queria ter uma recomendação sua. Abrir aquele espacinho no Cubicast para as pessoas desopilarem as suas mentes, esquecerem dos logs correndo no seu tail. Então, ficou ruim essa piada aqui, cuidado. Não foi isso que eu quis dizer, gente. Rafa, sua recomendação para esse episódio. Cara, não pensei nisso antes. Vamos recomendar aqui fazer o jabá. Então, se você se interessa em conhecer mais essa ilustre presença, com essa voz aveludada que se chama João Brito, cola lá no meu canal. Com certeza vai ter algum canto nesse link dessa descrição. Também tem outra galera que eu entrevisto. Vai ter muitas outras galeras. Não estou no 7º ano, estou no meu 2º ano de canal. Vamos ver até quando a gente aguenta. Mas... recomendo essa dica, eu gosto muito de escutar quando tô indo na academia, correndo, passeando com a cachorra que apareceu aqui antes. Cara, recomendação que eu curto muito fazer, assistir filmes e séries e viajar. Então, com certeza eu não viajo toda semana, porque durante a semana eu preciso trabalhar, mas é muito importante você ter esse momento de distrações. Cara, eu curto muito stand-up, então... assisto stand-up quase diariamente, mas pelo menos umas 3 vezes a semana a gente vê vídeos aqui com a galera falando várias baboseiras. Boa. E de vez em quando a gente também vai no presencial. Tem várias pessoas que falam que isso é ir no teatro. Não sei se é considerado teatro. A casa chama teatro, tá tudo bem, eu acho. Mas é muito da hora, curto pra caramba, recomendo também. Boa. Muito da hora. Olha, como a gente
passou aqui várias vezes sobre o lance de autoconhecimento, eu quero indicar um filme que tá no Disney Plus e, claro, no streaming mais perto de você, que se chama Duas Vidas, do Bruce Willis, é com o Bruce Willis, e não é um filme de ação, tá bom? É um filme sobre autoconhecimento. É muito legal, é um filme divertidíssimo, o pirralho, que eu não sei o nome dele, ele carrega o filme nas costas, ele é o alívio cômico, assim, é muito divertido mesmo o filme, e vale a pena assistir, e nem preciso dizer, assistir com esse viés. O filme vai te conduzir para esse rumo, para olhar para dentro, assim, tá? Não é um drama nem nada, é uma comédia, você assiste super de boas, assim, tá? Chora no final, toma um banho, ninguém vai nem perceber e já era. Filmaço. Chora no banho, que aí ninguém vai ver. Exatamente. Dá uma seguradinha, o choro é bem no finalzinho, então chora, corre pro banho, já era, tá bom? Rafa, pra gente acabar de verdade, suas últimas palavras aqui desse episódio, obviamente, né? Suas últimas palavras, suas dicas de ouro aí pra turma. Galera, você que tá aí escutando esse episódio, recomendo vocês a dar esse primeiro passo e poder palestrar. Então, crie seus conteúdos, crie seu canal no YouTube. Sei que às vezes a síndrome do vira-lata vai falar muito, muito alto, mas pode ter certeza que ninguém vai se importar com o que você tá fazendo de errado, que você tá gaguejando, que você tá falando de errado, aquela língua travada que você fez. Faça pra você treinar, faça pra você melhorar seu conhecimento. Então, seja seu laboratório que você tá estudando, sobe esse vídeo no YouTube, submeta sua palestra para poder falar, seja do que for, de tecnologia, de vida pessoal, seja de piada. Cara, vai embora que esse mundão é nosso e a gente só tá aqui pra gente poder dominar ele. Boa, muito bom. Ótimo, Rafa. Cara, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. A gente tá aqui de noite gravando, não tem ninguém nesse escritório. Eu espero que não apareça ninguém do nada aqui, né? Seria, no mínimo, assustador. A gente agradece aqui, eu agradeço para vocês que nos ouviram e estão nos assistindo aqui até esse momento, tá? A gente se vê no próximo episódio, Cubicast toda semana, curte, compartilha, até mais. Valeu, tchau! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.